Ok. Boa noite a todos. Nós estamos partindo para a nossa última palestra do dia, do ciclo dessa Maratona de Inovação Covidas UNB. E hoje eu tenho a honra de chamar a professora Andréia dos Santos para falar um pouco sobre produtos e serviços empreendedores no contexto da pandemia. A professora Andréia, que é coordenadora do Laboratório Aberto de Brasília, que é um laboratório que vem fazendo um excelente trabalho desde o início da pandemia. Eles imprimem equipamentos de proteção individual, eles já fizeram inúmeras ações para toda a comunidade dos Distritos Federais, hospitais, órgãos de saúde. E a professora Andréia vai encerrar esse dia de hoje com a palestra na área de produtos e serviços empreendedores no contexto de engenharia mecânica e fundadora do Laboratório Aberto de Brasília na Faculdade de Tecnologia da UNB. Ela possui grande experiência na indústria na área de qualidade de produtos e processos. Professor, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez o aceite pelo convite de estar aqui conosco, e eu passo agora a palavra para você, para falar para esses jovens, esses maratonistas que nos aguardam, para estar fazendo um excelente trabalho. Ok. Bem, obrigada. Agradeço o convite, né? Inicialmente, depois de uma semana inteira, eu até queria mudar um pouco a dinâmica, né? Eu gostaria que aproveitar o chat, vou falar um pouquinho da minha experiência, apresentar o que é o laboratório, como ele surgiu, e como a gente está falando de desenvolvimento de produtos, né, e serviços empreendedores, eu vou contar muito mais a história, que eu gosto, vamos dizer assim, de mostrar, exemplificar o que é, do que exatamente ficar dando uma aula, né? Eu acho que por uma sexta-feira à noite é melhor a gente fazer um bate-papo. Então, vocês fiquem, acho que tem um chat aqui, né? Eu pedi para os meninos, quem quiser questionar, fazer perguntas, né? Eu vou tentando aqui já responder, pode me interromper, ficar à vontade, para ser uma coisa mais dinâmica. Bem, gente, o que é o Laboratório Aberto de Brasília, né? Me apresentando um pouco mais, eu sou engenheira química de formação, e quando eu terminei a graduação, eu resolvi que eu não queria continuar na pesquisa. Aí eu fui para a indústria, tá? Trabalhei 5 anos na indústria e comecei com a área de controle de qualidade e depois eu fui para a área de desenvolvimento de produtos, né? Então, dentro da área de desenvolvimento de produtos na empresa, eu acompanhava desde o laboratório, né, uma visão ainda bastante desintegrada, que era o desenvolver o produto no laboratório e depois levar para dentro da fábrica, né, e colocar o produto para rodar. Depois de 5 anos, eu resolvi, por uma questão pessoal, fazer o mestrado e o doutorado. E até então, eu não conhecia a área, tá, de desenvolvimento de produtos. Ou seja, a linha de pesquisa que existe hoje no mundo, tá, sobre desenvolvimento de produtos. E um professor, na época eu nem tinha saído ainda da empresa, um professor da Engenharia Mecânica da Federal de Santa Catarina me convidou para trabalhar com ele. E disse assim, não, vem cá que eu acho que você tem vamos fazer uma troca. Né? Você tem a experiência da empresa e vamos aí ver essa questão. E aí, onde é que eu realmente, há 20 anos atrás, eu estava contando o tempo, né? E eu fui trabalhar, tá, com projeto de produtos. Lá em Santa Catarina, a gente começou com um projeto na área de maricultura, tá? Existia um projeto que envolvia a prefeitura de Florianópolis, onde tinha muitos pescadores que estava acabando os mangues, e esses pescadores trabalhavam na pesca artesanal. E dentro dessa pesca artesanal, o que acontecia? Estava sendo substituído a tecnologia pelo cultivo de ostras, né? Hoje Santa Catarina é um dos maiores exportadores de ostra, tanto para o exterior, né, quanto para o próprio Brasil, em termos de mercado nacional, um produto perecível. Sai um avião hoje de Florianópolis e abastece, né, os restaurantes de Rio e São Paulo. E o que foi muito interessante naquela época, né? O foco do grupo de pesquisa era a mecanização, né? Ou seja, melhorar a qualidade de vida, né, e dar produtividade aos produtores de ostra. Bem,
De lá para cá, aí eu fiz o meu mestrado nessa área, não exato, fui com a parte, né, de processo de desenvolvimento de produtos para a área de alimentos, e depois, no doutorado, eu fui trabalhar com desenvolvimento de produtos na cadeia de suprimentos. E o que isso tem a ver com tudo isso que a gente está falando da palestra, né, de falar de desenvolvimento de produtos hoje no ambiente de Covid? Significa, tá, dar respostas rápidas, né? Ou seja, você fazer o pronto atendimento naquilo que você tem competência técnica para fazer. Então, existe o senso de oportunidade, existe o lado de competência e existe uma outra questão bastante importante chamada confiança. E o que a gente fez aqui no Laboratório Aberto, né? O que tudo isso por que surgiu o laboratório, o que isso tem a ver com o Covid, por que a gente conseguiu dar essa resposta para o Covid? Desde que eu entrei na UNB, eu sempre tive essa pegada, justamente porque vim da indústria, fiz meu mestrado e doutorado, trabalhei um tempo, antes de chegar na UNB, na Universidade Federal de Sergipe, fizemos projeto com a Vale, e lá sempre teve essa questão, que valor eu estou entregando para a sociedade? O que eu estou fazendo e qual é o tempo que a sociedade espera do desenvolvimento de produtos? Então, existe aí, quando eu falo em desenvolvimento de produtos, existem produtos que não estão maduros o suficiente para entregar no mercado, né? Ou seja, eles ainda estão no que a gente chama de nível de maturidade baixa, tá? E existem produtos, ou seja, conhecimentos que a gente tem na graduação, tá? Muitas vezes técnicos, né, num viés, que resolvem o problema da nossa sociedade. Então, existe uma linha tênue, né, muitas vezes as pessoas esquecem disso, que a nossa sociedade brasileira ela é muito carente de desenvolvimento tecnológico. Então, muitas vezes, eu convivo com os alunos aqui no laboratório, principalmente alunos de graduação, e as pessoas querem dar um salto tecnológico muito grande, baseado na competência que ela tem, sem entender, tá, qual é a necessidade da comunidade. Então, o que a gente sempre trabalhou aqui no laboratório? Apoiar os alunos, tá, nesse desenvolvimento tecnológico. Ou seja, como que eu entrego algo que o cliente quer comprar, e não o que eu quero fazer? E aí vem uma série de desafios. Um deles, principalmente, é atender normas e legislações. Tá? Você não tem produto no mercado se você não atende legislação. Então, voltando um pouquinho, como que a gente começou o projeto de produto do Face Shield? Nós estamos num ambiente de pandemia, certo? Se eu quero atender o meu plano, atender a pandemia, eu não tenho tempo de validar produtos no mercado com vigilância sanitária. Eu tenho que entender a legislação do ambiente que eu estou trabalhando. Então, muitas vezes, o aluno sai desenvolvendo um produto e não conhece o ambiente que ele está trabalhando. Não só o cliente mercado, mas quais são as legislações envolvidas. Vou dar um exemplo muito da área de mecatrônica, da parte de eletrônica, na parte de projeto de placa de circuito impresso. Você desenvolve a placa, tá, para testar a função, protótipo. Mas isso não vai ser o produto final. Você leva isso até para validar, por exemplo, captar recurso, para fazer um segundo desenvolvimento. Então, existe essa confusão entre protótipo e produto. Então, muitas vezes eu vou para ir apresentar no modelo de negócio, né, fazer um hackathon, tudo, e eu estou apresentando o protótipo. Só que sair desse protótipo e chegar em produto exige conhecimento técnico. E aí é onde é que eu digo para os alunos, você vai ter que voltar para o banco de sala de aula e saber projetar em quantidade e em massa. Quando eu falo em serviços, isso é muito mais complexo, apesar de as pessoas acharem que serviço é mais fácil do que produto físico. Não é.
Porque o produto físico, eu armazeno, eu corrijo meus problemas com o cliente dentro de casa. O serviço, ele é consumido em tempo real. Então, significa que, se eu colocar um aplicativo no ar, né, e ele der errado, o cliente não volta. Né? Então, existe uma linha tênue, né? Vamos prototipar, vamos fazer, e o aluno não consegue desenvolver. Então, eu tenho que ser aí uma relação de confiança muito grande. Eu tenho que ser muito honesto naquilo que eu estou entregando, né? Então, e eu digo para vocês, né? Quem aí, eu não sei se tem mais pessoas que além de alunos da UNB, que o principal foco é acredite e tenha confiança, tá? Confiança é algo que você cria. Confiança é algo que você não quebra, vamos dizer assim, numa relação de negociação. Você não pode voltar atrás. Então, quando eu falo em desenvolvimento de produtos, eu não estou falando em pesquisa. Eu estou falando em colocar produto no mercado. Eu estou falando em negociar com o fornecedor. Eu estou falando em negociar com pessoas que farão parte da tua equipe. Então, transparência, confiança, tá? Domínio da técnica, conhecer a legislação, conhecer os produtos dos concorrentes. Quando a gente começou a fazer o protetor facial, aqui em Brasília, muita gente disse o seguinte para a gente, eu ouvi vários nomes, que era o seguinte, manufatura aditiva não tem escala, não dá para fazer esse produto. Só que como negócio, o laboratório aberto, ele tem o quê? Como negócio, tá? Negócio em que sentido? No sentido de formar alunos para a indústria do futuro, tá? Negócio no sentido de a gente ser um laboratório que possa dar infraestrutura para os alunos trabalharem nas disciplinas, projetos finais de curso, alunos de pós-graduação, tá? E, principalmente, desenvolver novos métodos de ensino. Então, o que é esse método de ensino? É o aluno sair da sala de aula, onde ele aprendeu a fazer algo, e concretizar isso na prática, dentro de um ambiente real, onde ele tem regras claras de uso, onde ele está funcionando igual uma empresa. Por que nós conseguimos, tá, atender? Nós estamos trabalhando hoje, nós estamos completando 3.000 unidades de produtos entregues, é produto. Nós passamos por 3 visitas da Divisa DF, tá? Ou seja, a Divisa validou o nosso, veio aqui a Deco, fez uma série de recomendações para a gente produzir, a gente não está vendendo, então ela deu uma flexibilizada. Se fosse um produto que fosse para venda, como ele está dentro do contexto de equipamentos médicos, ele teria que passar pelos ensaios clínicos e outras regras. Então, ele é um dispositivo que tem que passar pelo Inmetro, ele tem que passar pela questão do Inmetro, Anvisa, Vigilância Sanitária. A Vigilância Sanitária flexibilizou algumas coisas dentro desse contexto. Então, gente, existe o contexto técnica, existe o contexto legislação, mercado e concorrência, porque você nunca está sozinho. Então, a gente discute muito isso no contexto dentro do laboratório, baseado nessas experiências de desenvolvimento de produto, né? O que é inovação tecnológica? Inovação tecnológica é chegar com o produto no mercado e ter o resultado que você gostaria que ele fosse. Tá? Então, eu gostaria, assim, eu tenho muita coisa para falar, e eu vou deixar aqui um pouco aberto, eu tenho ali, tem mãozinha aqui, essa é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, se alguém quiser falar, não sei quantas pessoas tem do outro lado, não aparece aqui para mim, né? Então, eu gostaria que, se vocês quisessem perguntar, falar um pouco questionar sobre o laboratório, questionar sobre desenvolvimento de produto. Quem está propondo ideia, aproveita, né? Eu posso responder, estamos aí para dentro desse desenvolvimento. É mais um bate-papo do que outra questão, né?
Professor André, que é porque o Bruno saiu, então eu vou olhar aqui as perguntas. E Tá. dentro do contexto aqui da maratona, a gente está trabalhando para olhar para a universidade. Tá. E como isso afeta, assim, qual é o foco que você sugere que os participantes tenham nesse olhar de produto, e não um olhar, talvez, às vezes, de protótipo? Eu acho que o olhar sobre o produto, hoje, olhando a comunidade acadêmica, né? Nós temos aí, vamos dizer assim, qual a comunidade, dentro da comunidade acadêmica, o que você quer atingir? Ele é um equipamento de proteção individual, ele é comunicação, quais são os principais problemas hoje dentro da comunidade? Eu vou dar um exemplo que eu tenho aqui no laboratório, que é um problema, né, chamado transporte. Tá? Logo no início do Covid, vocês imaginem que eu tenho um grupo que está trabalhando comigo exatamente há 3 meses, e esse grupo não pode ficar doente. Então, a gente brinca que está fazendo isolamento horizontal, né, de casa para o laboratório, do laboratório para casa. A gente tem todo um controle de saúde, mas eu tenho um grupo de alunos que mora longe, e não tem, o carro é da mãe, tá? E para pagar o combustível desse aluno de ida e volta aqui para a UNB, ele custaria em torno de R$600. Então, por exemplo, os terceirizados, tá? A segurança da UNB não parou de funcionar, tá? Faz 3 meses que eles estão trabalhando. Sim. E eu pergunto, como é que você garante a saúde deles? Eu converso com eles todos os dias de manhã e eu pergunto para vocês, essas pessoas estão pegando ônibus lotado pela manhã. O metrô não está lotado, mas o transporte público está. E aí, por exemplo, como é que as pessoas que estão vindo para dentro da UNB estão se alimentando? Porque a hora que você chama, né, uma alimentação, por exemplo, se você faz o aplicativo de alimentação, será que essa comida que está chegando para a gente, ela foi manipulada de forma correta? Certo? Então, assim, no contexto que os problemas que você tem em casa, né, dentro da comunidade acadêmica, também tem, por exemplo, na área de segurança do trabalho. Será que todas as soluções que estão sendo colocadas para as pessoas se protegerem? A gente fez uma investigação, a gente foi para o protetor facial, por quê? Porque era um produto que já estava validado internacionalmente, tá? E aí a gente partiu para uma melhoria de produto. Ele não é uma inovação de produto, a inovação dele vai estar futuramente no processo de fabricação, e não no produto, né? Na forma como a gente está organizando a produção. Então, olhar o dia a dia, que os problemas que tinha dentro da comunidade universitária, eles só se complicaram. Por exemplo, sistema de ventilação de ar dentro das salas de aula. Nós estamos aí, agora vai esquentar o clima, tá? Nós não podemos ligar o ar-condicionado. Nós estamos com o ar-condicionado dos laboratórios, nós estamos num prédio novo, aqui no LEG da Faculdade de Tecnologia, e nós não ligamos o ar-condicionado. Né? Até porque, por que nós não ligamos o ar-condicionado? Qual foi a última manutenção desse ar-condicionado? O filtro desse ar-condicionado, ele está adequado? Sim. Ele garante a questão do Covid? Dá outro exemplo para vocês. O principal meio de higienização das salas, tá? É cloro, né? Hipoclorito. Ou então você vai lavar com água e sabão, que é o melhor caminho. Mas lavar com água e sabão não é o procedimento de limpeza mais adequado, vamos dizer assim, você não vai conseguir lavar, aí você vê um consumo de água. Como é que você higieniza, uma vez que o cloro evapora, tá? E ele vai o quê? Oxidar todo o material metálico que ele encontrar no ambiente. E os nossos laboratórios não são para usar, a equipe fazia a limpeza, ela não passava cloro no chão. Sim. Então, são problemas diários, tá? São pequenos problemas que não é só dentro da UNB. Porque, assim, quando você vai fazer dentro...
eu acho que a chamada de mentoria para dentro do Covid, para dentro da UNB, ela não se restringe ao UNB, ela se restringe a dentro do universo, né, onde esse problema se repete em N lugares, escritórios, né, Brasília é uma cidade que tem muitos escritórios, né, então, vocês imaginem esses prédios todos com essa questão do controle do ar-condicionado, sistema de limpeza dos ar-condicionados. É um problema, porque você vai usar máscara, né, você vai usar, vamos dizer assim, todo o sistema, mas vai passar, o álcool está sendo muito utilizado em termos de higiene, mas o álcool tem um problema, né, a questão da queimadura. Né, então, desde o início a gente está conversando com o Hospital Regional da Asa Norte, né, que é o hospital referência em Brasília para a questão do Covid, e lá com a conversa veio um outro indicador negativo, que é o número de queimados, que aumentou muito. Então, por exemplo, a questão dos queimados, hoje temos casos graves de mãe que, por questão de segurança, passou álcool gel, que é um outro perigo, tá, na pele, tá, e foi ligar o fogão. Queimou, queimadura de 3º grau. Então, gente, os problemas em relação ao Covid, eles são graves, o Covid é grave, tá, mas o resto da humanidade, os outros problemas não deixaram de existir, tá, eles continuam existindo. Então, isso é uma questão, assim, do olhar, tá, em cima dos problemas reais. Então, eu gosto muito de falar isso, né? Existe a tecnologia que você empurra, esperando que o consumidor vá adquirir, ou seja, tenha valor para a sociedade, né? Que é quem define a sociedade, e existe a tecnologia, né, que você desenvolve para atender a demanda da sociedade, que eu acho que é esse o caso da maratona, né? Justamente dessa provocação. Então, quando você olha, por exemplo, nós estamos com um problema sério com os idosos. Né? Desde que a gente voltou da pandemia, eu critico muito o sistema de comunicação, porque quem mais assiste TV são idosos. Idosos, sim. E esses idosos, eles estão o quê? Desamparados, a maior parte, porque as pessoas precisam trabalhar, nem todo mundo é funcionário público que recebe o seu salário garantido, algumas pessoas dependem do empregador, então é muito fácil para o funcionário público dizer fica em casa, mas para uma pessoa que depende, que é seletista, ou que tem o próprio negócio, não é tão trivial, e como é que essa pessoa vai somente fazer o contato externo com o idoso? Esse idoso está sendo amparado, ele está sendo acompanhado pelo sistema de saúde? Ele já, existe vários, aqui em Brasília eu conheço pouco o atendimento aos idosos, mas, por exemplo, em algumas regiões do país, né, tem um atendimento do idoso lá, da saúde da família, que são programas que já existiam, onde é acompanhado, é feito um telefonema. E meus pais não estão aqui, mas eu, por exemplo, tenho esse problema. Né? Como é que eu faço uma gestão à distância? E muita gente aqui em Brasília está com esse problema. Como é que você faz uma gestão de um idoso à distância? Como é que você mantém um idoso em casa? O que você faz para ele? E a aflição deles é muito grande. Então, eu diria para vocês assim, que se olhar, o olhar, quando a gente fala, não só para a comunidade universitária, mas para a sociedade onde a gente está inserido, é super importante, porque o Covid ele não fica dentro da UNB, né? O Covid ele está ao nosso redor. Essa questão do R0 do Covid, ele faz com que, por exemplo, eu tive que tomar uma decisão que eu não pego para trabalhar comigo no laboratório os filhos de profissionais da área da saúde e da segurança pública. Por quê? Porque os pais estão expostos. E nós temos, e por incrível que pareça, por Brasília ser uma cidade de serviço, grande parte dos nossos alunos são filhos de profissionais da saúde e da segurança pública. Então, assim, esse olhar somente para dentro da UNB não tem como falar nisso dentro do Covid, né? A gente não é
uma ilha, né? E isso é a dificuldade de trabalhar com o Covid. Em todo mundo, né? Uma pandemia, a gente não fica restrito. Então, o meu olhar sobre o Covid, né, de soluções para o Covid, são soluções que resolvam o problema da nossa sociedade, né? Nossa sociedade, da nossa comunidade. Mas não dá para isolar ele, na minha visão, dentro do contexto somente da universidade. Né? Então, a gente não está, a gente está num sistema complexo, né? Onde cada elo desse sistema complexo, ele começa dentro de casa, e como essas pessoas estão isolar ele, na minha visão, dentro do contexto somente da universidade. Então, a gente não está, a gente está num sistema complexo, né? Não, excelente sua colocação, professora, principalmente de mostrar problemas reais de dia a dia, que a gente entende o grande problema, mas esses pequenos detalhes de convivência eu achei valiosíssimo, porque ele traz insumo para realmente, igual você falou, entender que o sistema é complexo, não tem como você tratar uma variável sem pensar nas demais, e a gente tem que pensar o UNB como parte de um ecossistema muito maior. Então, agradeço imensamente pela tua resposta. Uma pergunta do Pedro Vasconcelos, ele faz o seguinte questionamento. Professora, como as equipes devem pensar na viabilidade de produção em larga escala do protótipo? Então, de novo, trazer esse olhar de produção, trazer esse olhar de realmente resolver um problema social da sociedade e da UNB, mas como pensar nesse encadeamento, protótipo-produto? Né? Essa questão do protótipo, né, e produto, aí vai ter que ser feita uma análise do que você tem de infraestrutura, tá? Isso aconteceu com a gente, tá? A gente começou, inicialmente, tinha uma estrutura mínima, tá, de impressoras 3D, nós tínhamos exatamente 5 impressoras dentro do laboratório, nós fizemos uma chamada junto com a direção da faculdade, o curso de design e outros cursos que tinham impressoras para nos emprestar. Então, nós chegamos nessa brincadeira em 11 impressoras, né? E, a partir daí, nós começamos a captar recursos de doação para produzir. Mas a gente fez a primeira produção e entregou no Agarram, certo? O produto que nós entregamos, a primeira versão no Agarram, eu diria para vocês que ele não é o mesmo produto, se vocês entrarem lá no laboratório, tá? Foi numa caixa plástica, tá? Daquelas de material que você compra, caixa de armazenamento, e porque a gente não tinha caixa de papelão limpa para entregar dentro do hospital. Tá? Então, assim, o nosso primeiro produto, nosso lançamento foi nesse sentido. O segundo momento, a gente fomos aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente foi aprendendo, tá? Essa questão do escalonamento, você vai ter que achar parceiros. Eu passei, eu digo, os alunos brincam aqui, o que eu mais faço é ficar o dia inteiro no telefone. Isso, agora que eu estou começando a respirar, porque a gente entrou alguns recursos, né? Entrou o recurso da FAP, que a gente está começando a comprar material, e entrou o recurso do Ministério Público, mas nós operamos 3 meses com doação, tipo, ligando para Deus e o mundo, tá? Dizendo o que a gente estava fazendo, uma pessoa ia indicando, e a gente foi montando. Só que o que a gente teve? Nesse processo, a gente também corrigiu o nosso processo. Nós chamamos a divisa DF e dissemos, isso aqui é para a área da saúde. O que eu preciso fazer? O que está certo, o que está errado? Porque eu não poderia correr o risco de captar um recurso e depois não conseguir entregar, tá? Por exemplo, para hospitais é super complexo, é um produto que é considerado equipamento médico. Ele é um dispositivo médico de acordo. Então, isso exigiu da equipe normas de boas práticas de fabricação, rastreabilidade, uma série de coisas. Então, assim, você tem que montar uma rede de colaboração. E aí vem um desafio, Pedro, bem grande, que é o seguinte. Quando nós começamos a conversar, aonde está a cadeia produtiva no Distrito Federal?
Aonde é que estão as empresas? Quem pode ser o meu parceiro? Quando eu estava aqui no início da minha produção, eu recebi algumas ligações de algumas empresas que faziam copo plástico de Santa Maria. E elas queriam me ceder a máquina. E eu falei o seguinte para eles, olha que eu estava precisando. Olha, o negócio é o seguinte, você é uma empresa com CNPJ para produzir copo plástico. Se eu pegar o meu produto e colocar aí para você produzir, quando acabar essa pandemia, a vigilância sanitária pode fechar a sua empresa. Lembra que eu falei do termo da questão da legislação? Então, esse escalonamento, essa questão da produção, ela tem que ser olhada com muito carinho. Tá? Eu posso fazer isso ou eu não posso? O que eu preciso para fazer? E para tirar essas dúvidas relacionadas à legislação, qual é o meio, né? Porque às vezes a gente tem um perfil técnico, na UNB a gente trabalha muito perfil de inovação, de projeto. Aí vai depender do tipo de produto, né? Sim. Porque a UNB tem uma quantidade, eu brinco, aquelas aulas que os alunos não gostam, né? Uhum. Por exemplo, é a aula que o professor vai falar de segurança do trabalho, que o aluno finge que não quer saber o que tem que fazer. E, assim, na legislação, hoje está tudo disponível. A nossa legislação no Brasil é uma das mais abertas, né? E aí eu preciso, se eu não domino aquela área do que está envolvido eu tenho que ver um colega, um aluno da pós-graduação, alguém quais são as competências que necessitam daquela tecnologia. E aí você volta à necessidade da colaboração contínua. A necessidade da equipe multidisciplinar, né? É muito comum, acontecia muito isso aqui no laboratório, né? As empresas juniores me procuravam para eu ajudar num projeto. Aí, dependendo do projeto, assim, faz o seguinte, volta lá e conversa com a tal empresa júnior, não vou entregar quem era quem, né? Porque isso não é só da sua área, você precisa dessas áreas para resolver o problema. Então, assim, a própria estrutura departamental leva os alunos a não trabalharem dessa forma, né? Então, você não... É difícil um negócio dar certo, tá? Quando todos são da mesma área de competência. Essa é a diferencial do laboratório. Hoje a gente tem uma equipe, tem aluno da mecatrônica, tem aluno da mecânica, tem aluno do design, tem aluno que gosta do design, mais a parte web design. Então, a gente sempre tentou trabalhar uma equipe multidisciplinar. Ainda temos muito que fazer para melhorar essa multidisciplinaridade, né? Mas quais são as competências daquele produto que eu preciso para fazer o desenvolvimento? Teve uma startup, que eles vão estar me ouvindo aqui, que tinha 7 engenheiros mecatrônicos. Aí a primeira pergunta que eu fiz para eles é o seguinte, qual é a competência? Não, a gente é bom em negócio. Tem certeza? Qual a formação de vocês? Então, esse questionamento eu faço muito para os alunos, né? Tem aqui, claro, tem um perfil vendedor técnico e tal, mas assim, será que uma startup com 7 pessoas, não é 7 amigos? Não é um clube? Né? Então, cuidado, né? Aonde que eu quero chegar com o meu produto, tá? E, Pedro, não sei se eu te respondi, eu te deixei confuso, tem que ser criativo, tá? Não, você já tem, e vai ter um monte ainda, tá? Então... Não, mas ajuda bastante. Agora, a Maria Eduarda, ela fez a seguinte pergunta, qual a viabilidade do uso de ozônio? Maria Eduarda, eu não sou da área médica, em que aplicação que você está falando na relação do ozônio, tá? Então, eu deixaria essa pergunta, professor, eu acho que vale a pena depois, aí dentro da questão, esse é um exemplo, né? O contra-exemplo, né? A questão do uso do ozônio de uma tecnologia. Você conhece um negócio chamado revisão bibliográfica? Senta a bunda na cadeira, entra no coisa e vê o que o pessoal já fez. Tá? Eu não vou responder para você, porque eu não me, assim, mais tecnicamente, né? Porque tem que ver qual é a aplicação, em que contexto, aonde que você quer trabalhar o ozônio, ele vai estar num produto, ele vai ser para esterilização, qual é o contexto de uso, tá? Então, assim, toda tecnologia, ela tem um contexto de uso.
Então, para quem quer saber sobre a tecnologia, faz revisão bibliográfica. Alguma coisa, as pessoas, 2 dias, senta na frente do computador e você vai achar as respostas de artigos científicos que vão te responder. Nós fizemos isso. Legal. Esse protetor tem 3 partes, tá? Mas a gente não arriscou. A placa dele, da viseira da frente, é uma placa de PETG. Ela tem transmitância, ela não desvia o olhar, porque ela está num momento curvo. Então, a gente tem resistência de materiais do suporte. Não, é só impressão 3D. Não, tem resistência de materiais. Tem análise de instrumentação. Então, assim, gente, quando eu falo estado da técnica, tem que conhecer o que está produzindo. Tá? Então, eu devolvo a pergunta, né? Quem me conhece como professor sabe que a professora nunca responde, né? Sempre ao caminho das pedras, eu não ensinando a pescar, tá? Excelente, mas a Maria, ela está fazendo um contraponto, que ela está perguntando é o ozônio para limpar os ambientes, que ela não sabe qual é o custo para um lugar tão grande quanto não é viável. Limpar ambiente ou higienizar outras coisas. Aí vem uma questão aí, olha, de viabilidade econômica tem que pegar sabão e água sanitária. Qualquer coisa, ou então, aí você vai ter que trabalhar com o conceito de produtividade. Tá? Qualquer solução nessa camada, se você for fazer, porque ainda por incrível que pareça, tá? Você impediu o ozônio. O que a gente fez? Tá? A gente começou a usar água e sabão. Se o cloro dá problema, usa água e sabão. E aí, como é que você faz? É uma máquina? Tá? Então, tem uma coisa que a gente chama em engenharia de produto, tá? Não tem a fixação funcional. Você domina uma tecnologia e quer que o mercado aceite aquela tecnologia porque você domina aquela tecnologia. Você tem que olhar para o problema e observar diferentes pontos de vista sobre diferentes estados da técnica para poder resolver aquele problema. E não ficar preso à tecnologia que você domina. Tá? Então, tem que olhar, eu brinco sempre, se sua mãe gostar da ideia, pode, né, pode investir, que muitas vezes vai longe. Tá? Aí a gente às vezes fica apegado, né? Eu acho que é uma lição para a vida, se não se apegar à técnica, ao que você sabe, que às vezes são só ferramentas, né? Mas são ferramentas, né? E o Gabriel está te parabenizando, falando que é um excelente trabalho que está fazendo, o Laboratório Aberto de Brasília é sucesso. E a Larissa está perguntando, professora, quais seriam, na sua opinião, as principais demandas para a retomada de aula no contexto da pandemia? Excelente pergunta. Eu estou na parede agora. Né? Eu vou falar, professora Andréia, por favor, tá? Primeira questão que a gente tem que ter é segurança, tá? Segurança no seguinte sentido. Como eu comentei lá no início, é um problema complexo, tá? Ele não é um problema trivial. Então, nós estamos num estágio de maturidade. Né? Então, nós temos várias questões de maturidade. Eu vou dizer para você o que a gente fez aqui. Né? Então, assim, eu não posso responder, e eu tenho consciência que isso é muito difícil de escalonar. Só para vocês terem ideia, eu já uso, isso aqui é uma PFF2. Tá? Isso aqui é uma máscara, tá? Eu acho que a gente está tendo um problema técnico da professora Andréia. Acho que ela saiu do ar. Bruno, você está aqui? Tô aqui, realmente, ela saiu. Então a gente fica aguardando, porque está maravilhosa as considerações dela. E é interessante ver que ela está na linha de frente nas soluções técnicas da pandemia. Então ela traz um olhar já com visão crítica, já com experiência do que deu certo, do que deu errado. Então, está sendo super interessante. Oi, professora. Voltou, né? Então, assim, eu acho que existe uma questão da segurança, né, das pessoas individuais, tá? Como eu coloquei,
o retorno das atividades acadêmicas, a gente tem que ser criativo no sentido que soluções nós podemos dar de diferentes formas. Tá? Então, assim, não é uma resposta trivial. Tá? O meu posicionamento pessoal, a gente tem que usar as ferramentas de educação à distância, ser criativos para quem não tem internet, né? Tem várias soluções disponíveis, né? Então, o que eu coloco, que não é algo trivial, tá? De voltar. É importante nós resgatarmos os alunos, eu tenho esse posicionamento, eu acho que essa semana mesmo eu soube que um dos meus alunos aqui estava sem computador, que o computador dele queimou. Eu ofereci um computador para ele levar para casa, para ele não ficar sem rede, emprestado, né? Então, assumindo que o computador é do laboratório. Então, assim, só que quando você vai pensar nisso numa escala, em escalonamento, tem que ser uma coisa bem criativa. Então, assim, eu acho que vocês mesmo, como alunos, podem propor soluções, tá? Nós temos um problema sério de rede, isso eu até já conversei com algumas pessoas aqui, aleatório, né? Por exemplo, a região acima de São Sebastião, por exemplo, tem condomínios que não têm rede de internet. Quem tem net em casa sabe que não, 7 horas da noite, eu fiquei na UNB hoje com você para conversar com vocês, porque eu sei que alguns horários, quem tem internet começa as lives, já era, a gente faz reuniões de toda a equipe do laboratório no sábado às 4 horas da tarde. Por quê? É o único horário que a gente achou que a internet não cai, né, que não tem oscilação. E mesmo assim, o pessoal que mora em condomínios em Águas Claras tem dificuldade se for síncrono, né? Então, teria que pensar se dava para trabalhar síncrono. Então, existem soluções, tá? Mas mostrou também no ambiente que a gente está aí, que a gente tem muita deficiência de rede, de ponto com, né? O ponto com não era tudo aquilo que tinham prometido e falado para a gente no nosso dia a dia. Tá? Então, eu digo para você que não é uma resposta trivial e tem que analisar sobre diferentes aspectos. Sobre o aspecto de vida, por exemplo, das pessoas envolvidas, a retomada presencial não é trivial, porque a gente depende de transporte público. A UNB, quando ela volta às aulas, ela volta à questão muito forte do convívio social. Por mais que a UNB se prepare, ela tem a questão do transporte, ela tem a questão do deslocamento, ela tem a questão da alimentação. Tá? Então, eu não acredito num retorno presencial tão breve, né? Não quero falar datas aqui, mas tão breve. Mas eu acredito que pode ser dado soluções, vamos dizer assim, distribuídas, né? Quem gosta da área de redes, de computador, de banco de dados, em vez de centralizar, a gente pensar numa forma de pulverizar essa questão da multiplicação do conhecimento, que vocês têm oportunidade, né? Por exemplo, a própria UNB validar disciplinas de cursos de outras universidades que estão, né, tem a Audacity, tem vários cursos que, nesse período, você pode fazer em casa, se você tem acesso à internet, e propor, ou revisões teóricas, tem muita coisa que dá para fazer. Desculpa para ficar parada que não tem. Não, legal, eu gostei, porque você dá uma visão muito realista, né? E enquanto a gente já está fantasiando na volta às aulas, você fala de, não, vamos tem um problema agora que precisa ser resolvido, essa rede, e assim, por exemplo, no Distrito Federal, a volta às aulas impacta a colocar na rua 150 mil pessoas, que são funcionários, pais, filhos, a rede completa, né? E aumenta a mobilidade urbana em 400%, isso são dados do GDF. Então, não é trivial voltar para as aulas nem no contexto da UNB, porque são pessoas ali em contato o tempo inteiro, nem no contexto do Distrito Federal. Então, é uma volta às aulas que ainda está um pouco distante. E a sua fala foi maravilhosa, porque a gente tem um problema real agora de volta às aulas remota, que ainda não está 100% resolvido. Então, é uma oportunidade para ser inovador, para propor ideias que saiam da caixinha nossa, às vezes acadêmica, de professor, de querer... eu dava assim...
presencial, quero dar assim remoto. Então, a gente está aí numa grande oportunidade de resolver um problema da educação remota no Brasil. Então, muitíssimo obrigada. E eu acho que é isso de pergunta. Bruno, você tem mais alguma pergunta? Não, acho que é só isso mesmo. Deixa eu só conferir se tem mais alguma. Não, professora Carla, são essas mesmo. Bem, gente, eu agradeço a oportunidade, né? Eu brinco, desde o início eu falei com meus alunos assim, eu não vou dar aula de produto não, né? Eu não quero entrar com... Eu sou uma pessoa que até a segunda semana de aula, eu estava dando aula na remoto, né? E eu fiz um sistema de aula invertido e tal. Então, assim, meus alunos nunca me viram parar, né? Então, pela primeira vez, eu não sou um professor que para em greve, então eu sempre dou um jeito de fazer alguma coisa, então não é parar nesse sentido do Covid, mas me deu a oportunidade, né? A gente está aí, quem está ouvindo a gente está no processo. Nós estamos chamando novos alunos para participar do laboratório, tá? Nós estamos aí, provavelmente a gente vai continuar produzindo até dezembro, tá? A gente tem um planejamento de produzir 20 mil protetores faciais, tá? Por trás desses protetores, a gente está fazendo uma série de desenvolvimento nós estamos desenvolvendo aí com o pessoal da computação, um sistema de rastreabilidade, de banco de dados, nós estamos vendo a parte de instrumentação, de manufatura aditiva, nós estamos fazendo gestão de estoque. Então, assim, muitos alunos se cadastraram e me perguntam por que não foi chamada. É porque a gente só chama 2 pessoas por semana. Não é nem por dia, é por semana. Então, nós chamamos essas 2 pessoas, nós treinamos essas 2 pessoas, nós verificamos se elas têm condições de continuar, por causa das boas práticas de fabricação, uso de máscara o dia inteiro, se ela está disposta realmente a continuar. Então, nós esperamos. Todo aluno que se sente indisposto por qualquer motivo, seja uma dor de cabeça, não vem trabalhar. A gente tem feito um trabalho muito pessoal nesse conjunto, né? Então, eu brinco sempre com os alunos que isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é um laboratório de pesquisa, brincadeira no sentido de teste. Não, a gente está produzindo um produto então nós já tivemos muitos alunos que ficaram conosco e por problemas pessoais não puderam vir, então esses problemas que eu estou é o que a gente está vivendo no nosso dia a dia, e eu agradeço muito a oportunidade de ter falado. Tá? Professora, nós temos uma última pergunta que acabou de surgir agora. Para finalizar, antes de mais nada, a Maria Eduarda está te dando parabéns pela palestra, professora. Espero ter a oportunidade de conhecer melhor o seu trabalho à frente desse projeto. E a Paloma, ela está perguntando, na verdade, ela está pedindo para falar um pouco sobre materiais mais adequados a serem usados nesse contexto de pandemia. Alumínio, plástico, etc., viabilidade financeira e impactos ambientais também. Mas em que contexto ela quer? Se você pensa, ela está me ouvindo? Ela está me ouvindo, pode falar que ela vai te responder no chat. Em que contexto ela está querendo? Provavelmente no contexto de desenvolvimento de novos dispositivos. Isso. A viabilidade de você fazer um equipamento com alumínio, com plástico, a viabilidade financeira, qual que fica mais fácil, se é o alumínio, se é o plástico, levando em consideração que o laboratório aberto faz todas essas impressões 3D? Até para que eu estou vendo que o pessoal está questionando no laboratório, nós estamos nos organizando para voltar a ajudar a produção de protótipos em agosto, tá? Então, assim, a gente não tem uma data ainda de voltar a apoiar os desenvolvimentos de produtos, né? Mas provavelmente a partir de agosto, né? Hoje, por que a gente faz a impressão em polímero, né? Ou em MDF, né? O FDM, desculpa. Pela uma questão de forma, né? É um processo extremamente barato para a produção de protótipo. Então, assim, a gente tem uma linha de pesquisa aí, já vai mais para aqui, é o Design for Manufacturing Additive, ou seja, o projeto para a manufatura aditiva. Então, se você está falando em protótipo, pode ser de papelão,
para o que você está validando daquele protótipo. O que você está validando em função de protótipo. Quando você me pergunta qual tipo de material, é qual o estágio do teu protótipo. Você está querendo validar forma, você está querendo validar função técnica, você está querendo validar o quê? Então, qual o estágio do desenvolvimento de produto? Então, por exemplo, se você vai produzir ele, o pessoal do design gosta muito, trabalha muito com papelão, eles cortam papelão e montam o protótipo para fazer uma validação de forma, de ergonomia, né? Então, assim, você vai para uma placa de Arduino para fazer que tipo de validação? Ela não é produto. O que você está validando de acordo com o que você quer? Eu quero, por exemplo, fazer a viabilidade econômica, aí é outra questão. Eu vou produzir isso em aço inox, eu vou produzir isso, né, em outro metal, ou eu vou produzir em polímero? Aí eu vou para uma análise de processo de fabricação industrial. Né? Então, eu tenho que entender o contexto do material que eu estou usando dentro do desenvolvimento de produtos, tá? O que eu quero de produto final. E aí vai depender muito do tipo de processo de fabricação que você está usando. Perfeito. Muito bom. Mais alguma pergunta, professora Carla? Eu acho que fechamos por hoje. Professora, mais uma vez, quero te agradecer em nome do Parque Tecnológico, em nome do Decanato de Pesquisa e Inovação, né, por ter aceito esse convite. Para nós é uma honra ter você somando com a gente um evento, né, uma professora que vem já há muito tempo trabalhando nessa área, que faz um trabalho de excelência à frente do Laboratório Aberto. E, mais uma vez, muito obrigada. Conte com o Parque Tecnológico, com todo o ecossistema de inovação, para somar forças, para juntos a gente tentar chegar em soluções para realmente que possa sair do papel, não é mesmo? E tenha uma boa noite, muito obrigado. Aos alunos também, muito obrigado por ter participado. Professora Carla aqui conosco, e a todos os presentes até este horário de uma sexta-feira. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, professora. Encerrado aqui. Obrigada.